Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de matemática, voltado aqui para o concurso da Polícia Militar do Estado do Amazonas, beleza? Pessoal do presencial, pessoal do online também, sejam todos bem-vindos. Bem, como a gente já estava conversando aqui com o pessoal do presencial, nós temos aqui aproximadamente de 12 a 13 tópicos no edital, último concurso da Polícia Militar. Temas assim, relativamente voltados realmente para o ensino médio, então é algo que você tem que ter uma base teórica para entender. Ah, professor, eu terminei o ensino médio há muito tempo. A gente vai fazer uma revisão aqui aos pouquinhos para você ir se atrelando ao conteúdo. Mas, pessoal, a gente tem que jogar aberto aqui. Da seguinte forma, eu vou explicar a teoria, eu vou resolver várias questões com vocês, mas de nada vai adiantar se você não chegar em casa, se você refizer as questões, se você tentar fazer algumas questões em casa para tentar corrigir na próxima aula. Ou seja, pessoal, o cursinho ele é metade da tua preparação, é 50%. Teoria, resolvendo questões. Agora, se você não chegar em casa e praticar, não vai adiantar nada. Ou seja, você vai fazer a prova, vai lembrar, poxa, eu acho que eu já vi isso aqui em algum momento da minha vida, mas você não vai conseguir travar. Você vai travar, por quê? Porque você não praticou da forma adequada, beleza? Então, não sei se me apresentei, Leandro, né, professor de matemática aqui do curso. Bem, primeiro tema que a gente vai trabalhar, pessoal, tópico 1, análise combinatória. Um assunto lá do segundo ano do ensino médio. Bem, primeiro passo, pessoal, no dia da prova, é você saber quando que a questão é de análise combinatória, trigonometria, geometria, enfim. Como é que você identifica isso? Resolvendo questões. Então, geralmente, como é que vem uma questão de análise combinatória? Questões de análise combinatória, pessoal, geralmente a pergunta é: de quantas maneiras diferentes ou de quantas maneiras distintas pode acontecer alguma coisa? De quantas formas diferentes pode ocorrer tal coisa? Ou seja, pergunta básica aqui. Pessoal, de quantas maneiras diferentes vocês acham que nós podemos efetuar um jogo na Mega Sena tentando almejar o prêmio? De quantas maneiras diferentes, pessoal, eu poderia agrupar todas essas pessoas que estão na sala dentro de uma mesma fileira, uma sala de um cinema, né? De quantas formas diferentes você poderia ir a uma sorveteria e escolher 3 bolas de sorvete de um total de 100 sabores? Ou seja, tudo que estiver relacionado, pessoal, a quantidade de forma diferente, de maneira diferente, ou seja, tudo que estiver relacionado a um total de possibilidades, estará tratando do tema de análise combinatória. Pergunta: quantas placas diferentes a gente consegue formar no território nacional? Já tentaram pensar nisso? Não, né? Ou seja, pessoal, tudo que envolver um conjunto de possibilidades, um total de possibilidades, estará atrelado ao tema de análise combinatória. Eu só não estou entendendo nada, você vai já entender, tá bom? Então, primeira coisa que eu gostaria que você pensasse: de quantas maneiras diferentes eu posso agrupar pessoas em uma fila de um cinema? De quantos jogos distintos eu posso formar na Mega Sena? Quantas placas de automóvel eu posso formar no território nacional? Imagina uma senha com 6 dígitos, utilizando os 10 algarismos que nós temos, de 0 a 9. Quantas senhas diferentes eu consigo formar uma senha de 6 dígitos? Ou seja, como eu falei, tudo que trabalhar com total de possibilidades estará atrelado à análise combinatória. E nada melhor, pessoal, trabalhar esse assunto de análise combinatória começando pela sua operação básica. Qual é a operação básica da análise combinatória? A operação básica da análise combinatória é o que nós chamamos de fatorial. Essa palavra lembra fatores. O que são fatores? É cada elemento de uma multiplicação. Por exemplo, se você tiver aqui o 6, como é que eu posso representar o 6 em forma de multiplicação? Eu posso ter 6 vezes 1, eu posso ter 3 vezes 2, enfim, 6 e 1, 3 e 2 são os fatores, ou seja, são os termos de um produto, de uma multiplicação. Então, falou em fatorial, eu já queria que você pensasse em multiplicação. Beleza, pessoal? Então, falou em fatorial, está muito alto. Falou em fatorial. Alô, alô. Bem, falou em fatorial, você já pensa em multiplicação, beleza? Então, por exemplo, professor, o que é esse símbolo aqui? O que é esse ponto aqui de exclamação ao lado de um número? Eu estou gritando o número? Não. Esse símbolo representa uma operação matemática. Você pode ler isso aqui da seguinte forma: 2 fatorial ou fatorial de 2. 3 fatorial, fatorial de 3. 4 fatorial, fatorial de 4. Enfim, 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial, 6 fatorial. Professor, o que isso significa? O fatorial, pessoal, nada mais é do que uma multiplicação em ordem decrescente.
você vai sair do número e vai multiplicar por todos os seus antecessores, até chegar no número 1. Por exemplo, o que é 2 fatorial? É 2 vezes 1. Você sai do 2, vai multiplicando pelos antecessores até chegar no 1. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que seria 6 fatorial, pessoal? Muito bem, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se no dia da prova, né, absurdamente a banca perguntasse quanto é que é 10 fatorial, pessoal? 10 vezes 9 vezes 8, reticências vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, o fatorial é uma multiplicação organizada, é um produto organizado. Pessoal, eu não gosto, né, na verdade, de pedir para o aluno decorar algumas expressões, mas no dia da prova, se você resolver várias questões, automaticamente você vai acabar memorizando isso aqui. Então, são aqueles termos que eu peço assim, ó, faz as questões e tenta gravar. Quanto é que é 2 fatorial? 2 vezes 1, 2. Quanto é que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui vai dar quanto? 6, muito bem. 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Quanto é que é 5 fatorial? Cai demais em prova. Pessoal, se 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, até aqui, ó. Se 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tudo isso aqui dá 24, 24 vezes 5 vai dar 120. Quanto que seria o 6 fatorial? Pessoal, do 5 até 1, você sabe que é 120. Multiplica por 6, isso aqui vai dar quanto? 720. Beleza? Então, se você conseguir gravar do 2 fatorial até o 5 fatorial, eu já estou feliz, porque o restante você consegue destrinchar, beleza? Aí, como o aluno sempre pergunta, professor, e o 0 fatorial é quanto? E 1 fatorial é quanto? Pessoal, existe uma demonstração matemática para isso, tá? A gente estuda isso na faculdade, em algumas escolas de ensino médio explicam também. Mas, a título de concurso, eu peço para você gravar, né? Então, memorize isso aqui. 0 fatorial é 1 e 1 fatorial também é 1. Professor, tem demonstração matemática? Tem. Só que a demonstração, pessoal, não cai no dia da prova. Então, tem certas coisas que é melhor você gravar, é melhor memorizar. Então, 0 fatorial é 1 e 1 fatorial também é 1, beleza? Professor, quanto é que é menos 3 fatorial? Não existe fatorial de número negativo, beleza? A gente não trabalha com fatorial de número negativo. É sempre do 0 em diante. 0 fatorial e 1 fatorial, isso aqui é quanto? 1, beleza? E do 2 fatorial em diante você consegue decifrar, beleza? Sempre isso. Parte do número e chega até 1. Parte do número e chega até 1, beleza? Bem, então, tranquilo até aqui, pessoal? Bem, dito isso, vamos agora trabalhar com algumas frações. Por que eu coloquei frações, né? Porque cai bastante. Quando a gente for estudar, por exemplo, combinação, você vai ter que trabalhar com frações. Então é importante que você tenha isso aqui em mente, tá bom? Então olha só. Pessoal, o fatorial, vocês acabaram de aprender que é uma multiplicação em ordem decrescente. Então, por favor, professor, 6 fatorial com 3 fatorial. Aí o ser humano faz isso aqui, ó. Cancela isso com isso, 6 por 3, 2. Faz sentido isso aqui, pessoal? Não. O que você tem que fazer? Você tem que pegar o maior termo e desenvolver até chegar no menor termo, tá bom? Então, olha só, nada disso aqui, tá? Você vai desenvolver do maior termo até chegar ao menor termo. Como assim, professor? Pessoal, entre os dois, quem é o maior? 5 fatorial. Então, você pode desenvolver do 5 até o 2. Vai, desenvolve do 5 até o 2. Fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Opa, cheguei no 2 fatorial. Pronto. Sobre, chegou no 2 fatorial, você coloca a barrinha, tá? Quando quiser pausar, coloca a barrinha. Repete o 2 fatorial. Pessoal, aqui eu só tenho multiplicação e divisão. Então, eu posso simplificar, ó. 2 fatorial com 2 fatorial a 1. Aí você tem aqui 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 vezes 1, 60. Então, 5 fatorial dividido por 2 fatorial é igual a 60. Às vezes o aluno pergunta, professor, eu posso desenvolver tudo em cima, eu posso desenvolver tudo embaixo, multiplicar e depois dividir? Pode. Só que é só uma forma de facilitar as contas, tá bom?
Pessoal, do 6 fatorial até o 3 fatorial. Vai, vamos do 6 até o 3. Então, do maior para o menor, fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Pessoal, cheguei no 3, pausa, coloca o fatorial. Sobre 3 fatorial. Beleza? Bem, o que a gente desenvolve daqui, né, pessoal? O que dá para cortar, na verdade? Ó? 3 fatorial com 3 fatorial. Isso dá quanto? 1. 6 vezes 5. 6 vezes 5? 30. Vezes 4? Quanto, pessoal? Vezes 1, 120. Beleza? Então, 120 o valor dessa expressão. Pessoal, e agora? Então, primeiro aqui, 60, o segundo dá 120, como eu falei. Se quiser desenvolver tudo em cima, tudo embaixo, e depois dividir, pode. Mas eu aconselho você desenvolver do maior até o menor. Do maior até o menor. Nesse caso aqui, pessoal, embaixo eu tenho 2 fatoriais, concorda? Em cima, quem é o maior? 10. Embaixo, quem é o maior? 8. Você pode desenvolver do 10 até o 8, ou você pode desenvolver do 10 até o 2, tudo bem? Professor, eu posso ir do 10 até o 2? Pode. Só que você concorda comigo que vai dar muito trabalho? Você vai escrever muito. Então, sempre que você tiver mais de um fatorial, faz o seguinte. Desenvolve do maior, repetindo. Sempre que você tiver mais de 2 fatoriais, desenvolve do maior até o segundo maior. Nesse caso, quem é o maior? Quem é o segundo maior? Então, desenvolve do 10 até o 8. Você vai economizar tempo. Então, vai do 10. 10 vezes 9 vezes 8. Opa, cheguei no 8. Repete. Repete esse 8 fatorial bonitinho. E esse 2 fatorial, pessoal, a gente sabe de cabeça, né? Quanto é que é 2 fatorial? 2 vezes 1, 2. Então, coloca um 2 bem aqui. Então, eu repeti o segundo, porque eu vou cortar, e esse aqui eu desenvolvi. 2 fatorial dá 2. Bem, o que dá para fazer aqui? Ó? 8 fatorial, 8 fatorial. Isso aqui dá 1, né? Posso multiplicar e depois dividir, mas já vou dar uma simplificada aqui. Ó. 10 dividido por 2, pessoal, dá quanto? 5. Daí sobra para você 5 vezes 9, ou 9 vezes 5, isso aqui é igual a 45. Beleza? Professor, não leve a mal não, mas eu prefiro ir do 10 até o 2. Vamos lá, pessoal. Suponha que você quisesse ir do 10 até o 2. Vai. Do 10 até o 2. Preste atenção como é muita conta. Fica como? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Pronto, cheguei no 2, repete o fatorial. Repete esse cara. Professor, e o 2 fatorial? Você tem duas opções. Ou você desenvolve esse cara para poder multiplicar, ou então você me diz quanto é que é 8 fatorial de cabeça. Eu acho que não faz muito sentido, né? Então a ideia seria desenvolver ou calcular isso aqui separado. Aí ficaria 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha o tamanho da conta, pessoal. Opa. Olha o tamanho da conta. Só para cortar um 2 fatorial ou 2 fatorial. Ou seja, dá para fazer assim, só que você perde tempo cancelando mais números, tá? Então, repetindo aqui, pessoal. Se eu tiver um fatorial em cima e um fatorial embaixo, o que é que eu faço? Desenvolvo do maior até o segundo maior, ou seja, do 5 até o 2. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver mais de 2 fatoriais, quem é o maior? 10, está em cima. Quem é o segundo maior? 8, está embaixo. Então, vou do 10 até o 8. Professor, por que não pode ser do 8 até o 10? Porque a multiplicação é decrescente, pessoal, por esse motivo. Tá bom? Então, acredito que fazer dessa forma aqui não faz muito sentido. Beleza? Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Depois a gente vai fazer as questões. Vamos lá. Calculei para mim quanto que é 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial. Beleza? 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial. Isso aqui vai fazer total sentido, pessoal, quando nós formos estudar o tema de combinação. Tá? Combinação. Se estiver explicando muito rápido, fala também. Tá?
E aí, pessoal, essa continha aqui. Quanto? Beleza, vamos tirar a prova aí. Bem, vai de onde até onde, né? Você escolhe. Eu posso ir do 8 até o 3, mas é mais cômodo ir de onde até onde? Do 8 até o 5. Então vamos lá. Do 8 até o 5 fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Beleza. Coloca uma barra para pausar. O 5 fatorial, pessoal, eu vou repetir, porque eu vou cancelar. E 3 fatorial a gente já conhece, pessoal. 3 fatorial é quanto? 6. Então você coloca o 6 bem aqui. Bem, de quebra, o que dá para simplificar aqui, pessoal? Dá para simplificar 5 fatorial com 5 fatorial, 6 com 6, daí sobra 8 vezes 7, que realmente é igual a 56, beleza? Aí vocês perguntam, professor, o que isso vai mudar na minha vida? Aprender essa coisa? Cara, passar no concurso, né? É da mesma forma que quando estuda para vestibular. Você estuda um monte de matéria para saber o que você quer tocar na vida, né? Se você quer ser engenheiro, arquiteto, médico, enfim, né? Você estuda um monte de coisa. Ou seja, pessoal, é como se fosse um funil, né? Para nivelar aqui os candidatos. Bem, então feita essa parte aqui, esse início, pessoal, posso apagar esse tópico aqui? Beleza. Vou passar aqui 2 dicas para vocês sobre permutação, tá bom? É um dos temas que a gente vai trabalhar dentro da análise combinatória. Antes de eu falar com vocês sobre permutação, deixa eu te explicar quais são os subtópicos da análise combinatória, tá? Então, devagarinho, pessoal, a gente vai estudando aqui. Quando vocês menos perceberem, vocês vão estar fera, ninjas, né? Em matemática. Então, olha só. Análise combinatória. Vamos aqui no canto. Pegando aí, brother? Análise combinatória. Professor, o que eu estudo dentro de análise combinatória? Vai. A gente estuda permutação, que pode ser simples, com repetição, e pode ser circular. Então, tem 3 tipos de permutação. A simples, a com repetição e a circular. A gente estuda um tópico chamado de princípio fundamental da contagem e arranjo. Esse arranjo pode ser simples ou com repetição. E na parte de combinação, tá, pessoal? Cuidado para não confundir com combinatória. Combinação. Simples e combinação com repetição. Bem, pessoal, quantos temas, quantos subtópicos eu teria dentro da análise combinatória? Eu teria aqui, ó, 1, 2, 3 tipos de permutações. Aqui, princípio fundamental da contagem, 4. Arranjo simples, 5. Arranjo com repetição, 6. Combinação simples, 7. Combinação com repetição, 8. Ou seja, eu teria 8 tópicos. Logo, eu teria 8 fórmulas para memorizar. Só que você diz, eu teria 8 fórmulas para memorizar. Bem, porque na época que vocês dão o ensino médio, você trabalhava dessa forma. O professor ele era bem metódico e explicava dessa maneira tudo com fórmula. Pessoal, o que eu puder evitar de fórmula e passar para macete para vocês, eu vou evitar. Então, por exemplo, princípio fundamental da contagem, arranjo, simples e com repetição, tudo isso aqui, ó. Tudo isso, você vai anotar no seu material aí. Tudo isso a gente vai chamar de regra do produto, tá? Regra do produto. Professor, por que é regra do produto? Produto é o quê? Multiplicação. Então, a gente vai colocar só os tracinhos nas possibilidades e vamos multiplicar, para evitar a fórmula aqui, beleza? Então, esses 3 temas aqui, ó, PFC, arranjo simples com repetição, a gente tem que trabalhar com 3 fórmulas, trabalha tudo como regra do produto. Ou seja, você não vai precisar de fórmula, é só o macete para trabalhar com esse tipo de questão. Aí aqui na combinação simples com repetição, o que eu vou frisar, pessoal? Eu vou frisar na combinação simples, que é aquela que mais despenca, que mais cai em prova. Quando nós chegarmos lá na nossa aula final, né, aula 11 e aula 12, a gente fala de combinação com repetição, que são temas pequenos que mal caem em provas de concurso, tá? Se eu falar hoje, ou seja, pessoal, eu gosto de trabalhar primeiro aquilo que mais cai e para o final eu deixo aquilo que menos cai, para a gente trabalhar como revisão dos outros tópicos. Por quê? Porque imagina uma coisa aqui, eu digo para você, ó, cara, isso aqui mal cai na prova. Aí eu explico hoje.
A nossa 12ª aula, você não lembra mais, né? Então, a gente deixa para o final, beleza? Então, realmente, o que a gente vai ter fórmula aqui, pessoal? Fórmula a gente vai ter na permutação com repetição e na permutação circular. Mas é uma fórmula bem básica, tá? E na combinação simples, a gente vai trabalhar mais uma fórmula, ou seja, de 8 fórmulas, a gente vai trabalhar com quantas? Vamos trabalhar apenas com 3, né? Então já dá para enxugar bem o conteúdo. Beleza, aqui no meio pode apagar, né? Então, pessoal, fatorial. O que é fatorial? É uma multiplicação decrescente. Vai de que número até que número, né? Vai do número próprio até o número 1. Beleza. Permutação. Professor, o que é isso? O que é permutar? Vamos lá. Pessoal, permutar é o mesmo que? Pessoal, permutar é o mesmo que trocar. Trocar o quê? Trocar de posição, trocar de... escrevi ordem, posição, trocar de lugar. Então, permutar é isso. É trocar elementos de posição, elementos de ordem, elementos de lugar. Deixa eu dar um caso aqui bem hipotético, né? Imagina o seguinte: 5 amigos, né? Vou colocar listar aqui 5 amigos, ó. Ana, Beto, Carlos, Diana e Eduardo. Então, Ana, Beto, Carlos, Diana e Eduardo. Esses 5 amigos resolvem ir à Praia da Ponta Negra, né? Imagina aí, né? Foto de formatura. Eles vão para a Praia da Ponta Negra e resolvem tirar foto, um ao lado do outro. A pergunta é, pessoal, imaginando aí uma sexta pessoa, que é o fotógrafo, né? De quantas maneiras diferentes essas pessoas podem se organizar lado a lado, né? Objetivando tirar uma foto. De quantas maneiras diferentes eles poderiam se organizar para tirar uma foto? Por exemplo, eu posso ter a combinação Ana, Beto, Carlos, Diana, Eduardo? Posso ou não posso? Posso. Mas eu também posso ter, por exemplo, Beto, Ana, Diana, Carlos e Eduardo. É ou não é outra combinação? É. Eu posso ter Ana, Carlos, Diana, Beto, Eduardo. Eu posso ter Eduardo, Beto, Ana, Diana e Carlos. Eu posso ter Ana, Diana, Beto, Eduardo e Carlos. Enfim, pessoal, eu tenho uma infinidade de possibilidades. No dia da prova, pessoal, dá para fazer dessa forma? Todas as combinações diferentes depois de contar de uma por uma? O professor dá se for um valor pequeno. 6 combinações, 12, 24, assim dá. Mas imagina aqui, 5 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas. Cara, vocês têm ideia de quanto que vai dar isso aqui? 5 pessoas, organizando as 5, permutando as 5 para tirar uma foto, eu tenho 120 maneiras diferentes de fazer isso aqui. Imagina você desenvolver 120 combinações, né? No braço não dá tempo. Então, qual é o macete que eu vou passar para vocês aqui, pessoal? Esse macete está relacionado à primeira permutação que a gente vai estudar, que é o que nós chamamos de permutação simples. Professor, o que é permutação simples? São os elementos que você vai permutar, eles não se repetem, são todos diferentes. Então, olha só, 5 pessoas, são 5 pessoas diferentes. Professor, se forem gêmeos, trigêmeos, continuam sendo pessoas distintas, né? Elementos distintos, beleza? Então, bem, pessoal, então esse macete que eu vou passar para vocês, primeira dica, né? Dica de número 1. Anota isso aqui, ó. Quer trocar? Aplique o fatorial. Quer trocar? Aplique o fatorial. Então, a primeira dica. Quer trocar? Aplique o fatorial. Segunda dica. Quer ficar junto? Quer ficar junto? Põe na caixa. Como é que é, professor? Anota isso aqui. Você vai já entender. Então, quer trocar? Aplica o fatorial. Quer ficar junto? Põe na caixa.
Vamos lá, pessoal. Ana, Beto, Carlos, Diana e Eduardo. Esses 5 amigos resolvem se organizar para tirar uma foto. Tem uma sexta pessoa, no caso o fotógrafo. A pergunta é: de quantas maneiras diferentes eu posso permutar essas pessoas para que elas possam tirar uma foto? Né? De quantas maneiras diferentes isso pode acontecer? Bem, pessoal, lembra que eu falei para vocês, permutar é o mesmo que trocar de ordem, de posição, de lugar. Pergunta: eu posso trocar as 5 pessoas de posição? Posso, né? Qual é a primeira dica? O que ela diz? Quer trocar? Aplique o fatorial. Pergunta: tem quantas pessoas? 5. Eu posso trocar as 5? Posso. Para trocar as 5, o que eu faço? Aplico o fatorial. Ou seja, 5 pessoas, para trocar as 5, 5 fatorial. Pessoal, quanto é que é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse produto dá quanto? 120. Ou seja, pessoal, com 5 amigos, né? Os 5 com passe livre para trocar de posição, eu tenho 120 maneiras diferentes para que essas pessoas se organizem para tirar uma foto. Professor, como é que eu faço para tirar a prova real? Cara, compra 2 cartolinas e braço, né? Porque você tem que desenvolver todas as combinações. É claro que você não vai fazer isso. Você vai acreditar no que eu estou falando, né? Então, para trocar as 5, 5 fatorial. Pessoal, se fossem 4 pessoas, para trocar as 4, 4 fatorial. Para trocar as 3 pessoas, 3 fatorial. Enfim, para trocar 10 pessoas, 10 fatorial. E assim por diante. Beleza. Vamos começar aqui a colocar algumas dicas, algumas regras. Agora, eu quero trocar essas 5 pessoas de posição. Só que eu tenho que obedecer uma regra, né? A Ana, pessoal, ela vai ter que ficar sempre em primeiro lugar. Ou seja, vai ter que ser a primeira na esquerda. Imagina que a Ana está de castigo. Então, eu tenho aqui 5 pessoas, né? Ana, Beto, Carlos, Diana, Eduardo. A pessoa que vai estar sempre no extremo à esquerda tem que ser quem? Tem que ser sempre a Ana. Ou seja, é como se a Ana tivesse de castigo. Ela não pode trocar de posição. Ela não participa do troca-troca. Então você tem aqui a Ana em primeiro. Você tem Beto, Carlos, Diana e Eduardo. Pessoal, agora, a Ana não tem que ficar sempre em primeiro? Tem, é uma dica. Tem que ficar sempre em primeiro? Tem. Se ela fica sempre em primeiro, é como se ela tivesse de castigo. Ela participa da permutação? Não. Então sobra quantas pessoas para eu permutar? 4 pessoas. Para trocar as 4, quer trocar? Aplique o fatorial. Então, com Ana sempre primeiro, 4 fatorial. 4 fatorial dá quanto? 24. Ou seja, as 5 pessoas com Ana sempre primeiro, eu tenho 24 maneiras diferentes de efetuar essas combinações. Beleza? Bem. Agora, isso aqui é um primeiro caso, tá? Então, vou colocar aqui, Caso 1. Aqui é o caso 2. Vamos agora a um terceiro caso, pessoal. Vou colocar aqui no cantinho, Agora, né? Agora, faça de conta que a Ana e o Eduardo são namorados. Ana e Eduardo são namorados. Só que antes de sair para tirar as fotos, eles resolveram brigar, né? Discutiram e tal, enfim. E eles resolveram ficar nas extremidades, ou seja, a Ana resolveu ser sempre a primeira da esquerda e o Eduardo resolveu ser sempre o último, que está à direita. Conclusão. De quantas maneiras diferentes eu posso organizar essas pessoas para tirar uma foto, de forma que a Ana esteja sempre em primeiro e o Eduardo esteja sempre em último. Pessoal, a Ana está de castigo, ela não sai daqui. O Eduardo está de castigo, ele não sai daqui. Essas pessoas podem trocar de posição? Não. Sobra quantas pessoas para trocar de posição? 3. Beto, Carlos e Diana. Para trocar os 3, o que eu faço? Vamos lá, pessoal. Para trocar os 3, 3 fatorial. Lembra da regra, Para trocar, você aplica o fatorial. Então, troca os 3, 3 fatorial. Pessoal, 3 fatorial, isso aqui é quanto? 6, né? Beleza? Então, olha só. Vamos tirar a prova real disso aqui, Por que está certa a nossa continha? Olha só, preste atenção. Brother, tá pegando aí? Olha só. Vou colocar aqui Ana, Eduardo. Ana, Eduardo, Ana, Eduardo, Ana, Eduardo, Ana, Eduardo. 1, 2, 3, 4, 5. Ana e Eduardo. Eu tenho 6 combinações, olha só. Eu posso ter a combinação B, C, D. Mas eu posso ter a combinação B, D, C. Eu posso ter a combinação C, B, D. Eu posso ter a combinação C, D, B. Eu posso ter a combinação D, B, C. Ou eu posso ter a combinação D, C, B. Olhe para essas permutações. Tem alguma repetida, pessoal? Olha só. A, B, C, D, E.
ABDCE, ACBDE, enfim, eu tenho quantas maneiras diferentes? 6 maneiras diferentes, que é justamente o que a gente calculou, beleza? Então pensa sempre assim, quando você quiser trocar elementos de posição, você vai aplicar fatorial. Pessoal, isso aqui é dica de quê? De permutação simples. E quando é que eu sei que a permutação é simples? Quando todos os elementos são diferentes, não há elementos repetidos, beleza? Então, aqui show de bola, né? Vamos trabalhar agora a segunda dica, pessoal, que é o que a gente vai utilizar para resolver a primeira questão. O que pode apagar daqui? O início pode? Beleza, então vamos aqui no canto. Segunda dica. Quer ficar junto? Põe na caixa. Quer ficar junto? Põe na caixa. Como assim, professor? Bora lá entender essa coisa aqui. Pessoal, Ana e Eduardo fizeram as pazes. Ana e Eduardo fizeram as pazes. São os namorados aí, né? Enfim, agora, essas 5 pessoas querem tirar uma foto de forma que Ana e Eduardo, que são namorados, fiquem sempre juntos. Pessoal, agora, quem vai ficar junto? Vamos lá, quem tem que ficar sempre junto? Ana e Eduardo. Então, Ana e Eduardo sempre juntos. Pessoal, o que diz a dica? Quer ficar junto, o que você faz? Põe na caixa. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as 5 pessoas, Ana, quem tem que ficar junto? Ana e Eduardo. Coloca um ao lado do outro e repete as demais pessoas. B, C e D. A pergunta é, pessoal, para que eu garanta que essas pessoas estão juntas, o que tem que fazer? Tem que colocar na caixa. Quem vai para a caixa? Ana e Eduardo. Então pronto, ó, coloca os dois em uma caixa. Pronto. Quando você resolveu colocá-los numa caixa, você garantiu que eles estão juntos. Só que agora, professor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as permutações. Pessoal, nesse caso, eu vou ter uma permutação interna e eu vou ter uma permutação externa. Como assim, professor? Vamos lá, pessoal. Externamente, tá? Externamente. Eu tenho quantos elementos? Vai, tem quantos elementos? 3 ou 4? 3 ou 4? Professor, só tem 3 aqui. Presta atenção, ó. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3. E quando eu coloquei essas pessoas dentro de uma caixa, é como se elas formassem um único elemento. Então eu tenho 1, 2, 3 e a caixa 4. Eu posso pegar essa caixa, ó, e ficar trocando de posição. Então, externamente, eu tenho quantos elementos? 4 elementos. 1, 2, 3 e a caixa 4. Pessoal, para trocar os 4, 4 fatorial. Não é isso? Ó? 4 elementos para trocar os 4, 4 fatorial. Pessoal, mas eu posso ou não posso trocar dentro da caixa? Pode. Tem quantos elementos dentro da caixa? Para trocar os 2, 2 fatorial. Lembra disso, ó. Quer trocar? Aplica o fatorial. Vou já repetir. Então, de onde que vem esse 4 fatorial, pessoal? Vamos lá, de onde que vem o 4 fatorial? Permutação externa. 1, 2, 3 e a caixa. 4. 4 fatorial. 2 fatorial. Permutação interna. São as duas pessoas dentro da caixa. 2 fatorial. Aí que você multiplica tudo. Porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Pessoal, 4 fatorial é quanto? 24. E 2 fatorial. 2 vezes 1, 2. 24 vezes 2, 48. Ou seja, organizando os 5 amigos para tirar uma foto, de forma que Ana e Eduardo fiquem sempre juntos, eu tenho 48 maneiras diferentes. Beleza? Isso aí coloca aí, caso do 04, né? Não, é o caso 4. Vamos agora, pessoal, para outro caso. Vamos agora para outro caso. Vamos lá. Pessoal, agora, pensa assim, ó. Ana e Eduardo são namorados. Mas o Beto é o melhor amigo do Eduardo. Ou seja, onde o Eduardo vai, o Beto vai atrás. Pergunta é, de quantas maneiras diferentes eu posso organizar essas 5 pessoas para tirar uma foto, de forma que Ana, Eduardo e Beto fiquem sempre juntos? Pessoal, a banca pode perguntar assim, ó. Total de combinações para que tais pessoas fiquem sempre juntas. Ou combinação para que tais pessoas nunca fiquem separadas. Dá no mesmo. Dizer que fica sempre junto é o mesmo que dizer que nunca fica separado, né? Agora, pessoal, essa aqui é com vocês. Agora é Ana, Eduardo e Beto. Sempre juntos. Lembrando que são as 5 pessoas, né? De quantas maneiras diferentes a gente pode fazer isso?
Vamos lá. Pessoal, para ficar junto, o que eu faço? Põe na caixa. Então coloca aí, ó. Ana, Eduardo e Beto. Quem são as outras pessoas? O Carlos e a Diana. Pessoal, quem tem que ficar junto? Os três primeiros. Então, coloca os três primeiros dentro de uma caixa. Beleza, coloquei na caixa, garanti que eles estão juntos. A pergunta é, pessoal, externamente, eu tenho quantos elementos? 2 ou 3? 3. Quem são? Ó? 1, 2 e a caixa? 3. Então, 3 elementos, 3 fatorial. Pessoal, mas eu posso ou não posso trocar dentro da caixa? Tem quantos elementos dentro da caixa? Para trocar os 3? 3 fatorial. Aí você multiplica tudo, que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, repetindo. 3 fatorial é a permutação externa. Ó. 2, 3 elementos. Permutação interna, 3 fatorial. Pessoal, 3 fatorial é quanto? 6 vezes 3 fatorial, 6. Esse produto dá 36. Beleza? Vou continuar aqui a mesma ideia. Pessoal, a pergunta é: de quantas maneiras diferentes essas pessoas podem se organizar para tirar uma foto, de forma que pessoas de mesmo sexo fiquem sempre juntas? Pessoas de mesmo sexo sempre juntas. O que significa, pessoal? Eu vou ter que montar um grupo para os homens e outro grupo para as mulheres. Ou seja, se pessoas de mesmo sexo ficam sempre juntas, você concorda comigo que eu vou ter que montar duas caixas? A caixa masculina e a caixa feminina. Então, nesse caso aqui, né, pessoal? Partindo do pressuposto aqui, caixa masculina, quem seria? O Beto, mais quem? O Carlos e mais quem? Eduardo. E na caixa feminina eu teria quem? A Ana e a Diana. Então, para que eu garanta que pessoas de mesmo sexo fiquem sempre juntas, você forma uma caixa masculina e você forma uma caixa feminina. Pessoal, agora, pessoas de mesmo sexo estão sempre juntas? Estão. O que você faz? Observa a permutação externa e observa a permutação interna. Pessoal, externamente, o que eu tenho? 2 elementos, ó, 2 caixas, né? Então, externamente eu tenho 2 elementos. 2 caixas, 2 fatorial. Pessoal, eu posso trocar dentro da caixa masculina? Tem quantos elementos aqui dentro? Para trocar os 3. 3 fatorial. Pode trocar dentro da caixa feminina? Quantos elementos? 2. 2 fatorial. Pronto, aí depois você multiplica tudo. Então, pessoal, 2 fatorial. 2 vezes 3 fatorial, pessoal. 6 vezes 2 fatorial, 2. Pessoal, 2 vezes 6. 12 vezes 2, 24. 24 maneiras diferentes de organizar essas 5 pessoas para tirar uma foto, de forma que pessoas de mesmo sexo fiquem sempre juntas, beleza? Só deu para entender esse lance de permutação externa, permutação interna? Beleza, então é o seguinte, pessoal. Para a gente fixar bem esse tema, eu tenho certeza que você vai acertar a primeira questão. Dá uma olhadinha nessa questão aí da Consuplan, concurso de 2015. Dá uma olhadinha nessa questão. Pessoal de casa, se já tiver anotado, já acelera o vídeo, tá bom? Esse vai para a resolução de questões.
Como eu falei, pessoal de casa aí, qualquer coisa acelera o vídeo, tá? Mais alguém? Letra B? Beleza. Pessoal, vou fazer o seguinte, vou pegar esse cálculo aqui e vou jogar aqui para o meio, tá? Quem estiver copiando, vou só passar para cá. Vou colocar aqui BCDE, não, BCE e AD, beleza. Caixa masculina, feminina. 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Isso aqui dá 2, 6, 2, esse produto dá 24, beleza. Então, só para eu poder apagar aqui. Bem, pessoal, a primeira questão, né, diz o seguinte, olha só, questão bem básica, fala o seguinte, 7 pessoas formarão uma fileira, né, formarão uma fileira. Entretanto, 3 delas, por serem da mesma família, devem ficar sempre juntas. Então, marque isso aí, né, as pessoas da mesma família têm que ficar sempre juntas. Quantas são da mesma família? 3, beleza. Dessa forma, o número de maneiras diferentes, olha só a pergunta, de quantas maneiras diferentes, de quantos modos diferentes, geralmente a pergunta é essa, né? De quantas maneiras diferentes há para se formar nessa fileira, independente da ordem de chegada. Ou seja, pessoal, a questão não está pedindo para você destacar a posição, ele quer saber permutando essas pessoas, né? Só que eu tenho que seguir uma regra. No início eu tenho quantas pessoas? 7 pessoas. Quantas são da mesma família? 3. Então, pessoal, as da mesma família eu vou chamar de F1, F2 e F3, tá bom? Então, as 3 pessoas da mesma família. As demais eu vou chamar de A, B, C, D, tá bom? As demais, ó, A, B, C, D. Pronto. O que eu tenho que fazer com essas pessoas? Eu tenho que permutar em uma fileira, concorda comigo? Só que as pessoas de mesmo sexo, as pessoas da mesma família têm que ficar sempre o quê? Juntas. Então, o que você faz? Ó, calculando aqui. F1, F2, F3. Já que essas pessoas têm que ficar juntas, o que eu faço? Para ficar junto, põe na caixa. O restante você repete. A, B, C, D. Então, realmente, eu tenho 4 mais 3, 7 elementos. Pessoal, eu coloquei na caixa. Garanti que eles estão juntos. O que eu tenho que fazer agora? Permutação externa e a interna. Vai. Externamente, eu tenho 1, 2, 3, 4 e a caixa. Para trocar os 5. 5 fatorial. Porque essa caixa ela pode ficar trocando de posição. Pessoal, permutação externa, beleza. Permutação interna, tem alguma coisa? Tem. Pessoal, tem quantos elementos aqui dentro? Para trocar os 3. 3 fatorial. Então, 3 fatorial. Então, repetindo. De onde é que vem o 5 fatorial? Permutação externa, ou seja, as 4 pessoas e a caixa, mais um 5. 3 fatorial, permutação interna, os 3 elementos dentro da caixa. Pessoal, 5 fatorial, né? A gente calculou lá no início. Quanto é que dá isso aqui? 120 vezes 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 120 vezes 6, isso aqui vai dar 720. Perfeito. Tem esse gabarito? Letra B de bola, não é isso? Ah, professor, é muito fácil, cai na minha prova. Duvidar cai mais fácil na tua prova, né? A ideia é se nivelar por cima, pessoal. Sempre faz isso, né? A prova está nesse nível. A gente tenta preparar os candidatos nesse nível. Se você não conseguir atingir esse, você está pelo menos no nível da prova, né? A ideia é sempre essa, beleza? Bem, trabalhei aqui esse tema inicial com vocês. Isso aqui é permutação simples. Repetindo, o que é permutação simples? Eu troco os elementos de posição e todos os elementos são diferentes. Lembrando que esses elementos, pessoal, podem ser pessoas, podem ser objetos, tá? Então você pode trocar pessoas de lugar, objetos de lugar, tá bom? É sempre assim. Bem, permutação simples, ok. Professor, e a permutação com repetição? Tem alguma coisa para mim? Tem. Vamos aqui no cantinho, ó. Permutação com repetição. Geralmente, pessoal, a permutação com repetição, ela aparece segundo um tema chamado de anagrama. Então, geralmente, questões de permutação com repetição, elas vêm atreladas a um tópico de anagramas. Professor, o que é um anagrama? Um anagrama, pessoal, ele é um conjunto de letras
que ao trocar essas letras de posição, pode ou não formar uma palavra, pode ou não ter sentido. Por exemplo, se eu pegar aqui a palavra doce, quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra doce? Pessoal, eu posso formar o anagrama DOEC? Posso. Eu posso formar o anagrama cedo? Posso. Eu posso formar o anagrama COED? Posso. Pode ser o OEDC? Pode. Ou seja, eu posso ir permutando essas letras de posição e formando vários anagramas. Só que olha só, pensa nisso. A questão falou de anagrama, se a questão falar de anagrama, tudo bem, microfone. Se a questão falar de anagrama, você já lembra de quê? Você lembra de permutação, beleza? Lembrando que essa permutação, pessoal, se for de anagrama, pode ser uma permutação simples ou pode ser uma permutação com repetição. Quando é que a permutação vai ser simples? Quando todos os elementos forem diferentes. Quando é que vai ser com repetição? Quando você tiver pelo menos um elemento repetido. Olhe para a palavra doce. Pessoal, quem são os elementos? As letras. Tem alguma letra repetida aqui? Não, então a permutação é o quê? Simples. Vai lá, para trocar as 4 letras. 4 fatorial, né? Para trocar as 4 fatorial. Isso aqui vai dar quanto? 24. Então eu consigo formar 24 anagramas com as letras da palavra doce. A palavra amor. Tem letra repetida, pessoal? Não. Então é permutação simples ou com repetição? Para trocar as 4 fatorial. Também dá quanto? 24. A palavra arara. Pessoal, eu quero saber o número de anagrama. Falou em anagrama. Ou é permutação simples, ou é permutação com repetição. Não existe anagrama com permutação circular. Ou é simples, ou é com repetição. Só a palavra arara. Eu quero falar de anagrama. Anagrama é permutação. Só que agora, é permutação simples ou com repetição? Por quê, professor? Porque tem letra repetida, né? Então, vamos trabalhar aqui essa parte que envolve anagramas. Com repetição de elementos, com repetição de letras. Pessoal, vamos saber aqui quantos anagramas. Quero saber quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra arara, com as letras da palavra agente e com as letras da palavra militar. Pessoal, no último concurso da Polícia Militar do Estado do Amazonas, a questão perguntava: quantos anagramas é possível formar com as letras da palavra militar? Se der uma pesquisada na prova, você vai encontrar essa questãozinha aqui, ó. Beleza? Professor, quando é permutação com repetição, o que eu faço? Bem, pessoal, aqui eu vou trabalhar como se fosse uma fórmula com vocês, tá bom? E a gente vai trabalhando aqui esses tópicos. Olha só, anota aí. Fórmula da permutação com repetição. Coloca aí. PN, permutação de N elementos. Permutação de N elementos. Aí aqui em cima você coloca assim, ó. A, B, C, reticências. Vou te explicar o que significa cada tópico desse. Tá? Então, vou perguntar N elementos. Aí aqui tem A, B e C. Professor, o que o N representa? O N é o total de elementos que eu estou permutando. Tá? Então, o N ele é o total de elementos que eu estou permutando. E o que é o A, o B e o C? É o número de repetições de cada letra. Então, aqui, ó, tem uma letra que aparece A vezes, tem outra letra que aparece B vezes, tem outra letra que aparece C vezes. Então, o N é o total de elementos, o A, B e o C é o número de repetições. Como é que você faz para resolver questões de permutação com repetição? Você vai resolver por meio de uma fração, tá? Pensa assim, ó, vou montar uma fração. O que está embaixo sobe, o que está em cima desce. Então, quem é que está embaixo? O N. Coloca aqui em cima, N fatorial. Então, o que está embaixo sobe. Quem é que está em cima? O A, o B e o C. Isso aqui vai descer com o fatorial. Então, aqui para baixo vem A fatorial vezes B fatorial vezes C fatorial vezes reticências. Professor, eu não estou entendendo absolutamente nada. Te acalma.
Preste atenção. Fazer aqui a primeira palavra, ó. Arara. Quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra arara? Pergunta. É uma permutação simples ou com repetição? Com repetição. Pessoal, qual é o total de letras? Total de letras, 5 letras. Então, permutação, 5 letras. Beleza? Pergunta. Quais são as letras que se repetem? A letra A e a letra R. Pessoal, o que está em cima não é o número de repetições? Vamos lá. O A aparece quantas vezes? 3 vezes. Coloca um 3 aqui em cima. A letra R aparece quantas vezes? 2 vezes. Coloca um 2 aqui em cima. O professor pode ser 2 e 3? Pode. Está no mesmo, né? Então, 5. Total de letras. 3. Quantas vezes a letra A aparece? 2. Quantidade de vezes que a letra R aparece. Qual é a regra, pessoal? Monta uma fração. O que está embaixo, sobe. O que está em cima, desce. Como é que fica? 5 fatorial. Vai, desce isso aqui. 3 fatorial vezes 2 fatorial. Pessoal, vocês estão em casa, né? Vocês já calcularam isso aqui comigo. Pessoal, do 5 até o 2 ou do 5 até o 3? Até o 3, né? Mais rápido. Então vai, desenvolve do 5 até o 3. 5 vezes 4 vezes 3. Opa! Coloca o fatorial sobre 3 fatorial. Se repete. Pessoal, 2 fatorial nós sabemos de cabeça. 2 vezes 1, 2. Pronto. O que dá para simplificar aqui, ó? 3 fatorial com 3 fatorial. Isso aqui dá 1. Dá para dividir 4 por 2? Dá, ó. 4 por 2, 2. Aí sobra 5 vezes 2. Isso aqui é igual a quanto? 10. Ou seja, eu consigo formar 10 anagramas diferentes com as letras da palavra arara. Beleza? Professor, por que divide? Pessoal, a gente divide para eliminar as repetições, tá? É para eliminar as repetições. Beleza? Então, o N é o total de elementos, o A, B e C são o número de repetições, tá bom? Palavra agente. Vou escrever aqui embaixo. Agente. É possível formar quantos anagramas com as letras da palavra agente? Primeira coisa, olha para a palavra agente. Permutação simples ou com repetição? Com repetição. Quem é a letra que se repete aí? Letra E. Tem mais alguém? Não, só a letra E. Então, o que você faz? Ó? Eu tenho uma permutação total de quantas letras? 6 letras. Vou permutar 6 letras. Só que tem letra repetida. Quem é que está repetindo? O letra E. A letra E aparece quantas vezes? 2 vezes. Então, você coloca só um 2 aqui em cima. Aí, às vezes, o aluno me pergunta, professor, o A aparece uma vez. Eu posso colocar um aqui? O G aparece uma vez. Eu posso colocar um aqui? Pode. Só que dividir por 1, pessoal, não cheira nem fede, não influencia na conta. É por isso que eu só coloco aqueles caras que se repetem, tá? Então, se quiser colocar o que aparece uma vez, beleza. Mas não vai influenciar em nada. Então, estou perguntando 6 letras. A letra E aparece quantas vezes? 2 vezes. Então, eu coloco só o 2 aqui. Todo mundo não tá, o restante não se repete. Monta a fração. O que está embaixo, sobe. O que está em cima, desce. Pronto. Só aqui você pode desenvolver no braço, dividir por 2, ou então até o final, né? 6 fatorial, pessoal, isso aqui dá quanto? 720. Mas bora fazer aqui, vai. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Sobre 2 fatorial, vou repetir. O que dá para simplificar aqui, ó? 2 fatorial com 2 fatorial. É isso? Aí o que nós temos aqui? Multiplicando de 2 em 2. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Vou colocar aqui, ó. 6, 5, 4, 3. Vai. C vezes 5, 30. Vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Beleza. Tranquilo? Então, com as letras da palavra agente, eu consigo formar 360 anagramas distintos. Beleza? Bem, pessoal, agora é com vocês. Agora é com vocês. Palavra militar. Vai dar uma conta um pouquinho maior, mas esse aí eu deixo para vocês, tá bom? Quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra militar? Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma pequena pausa, aí eu volto com vocês resolvendo esse exemplo e depois a gente faz aqui algumas questões, beleza? Até daqui a pouco.